ordenado aos homens morrer uma vez e depois vir o juízo. Presta atenção. Está ordenado aos homens morrer uma vez e depois vir o juízo. Voltamos ao passado um pouco. Deus não fez o homem para morrer. Deus não criou o homem para morrer, porque Deus é fonte de vida e Deus não criou a morte, porque a morte é o maior inimigo para o homem, é a morte, porque a morte ela é intrusa. Ela entrou por causa da desobediência do homem com Deus. A morte, ela é inimiga número 1 nossa. A morte, quando a Bíblia fala em morte, a Bíblia fala em separação. A separação do corpo e da alma e do espírito. Quando a Bíblia fala em morte, está falando da separação da pessoa que é casado com o seu cônjuge. Fala separação. Morte significa separação. E a morte, ela não respeita a classe social. A morte, ela entra na casa do rico como ela entra na casa do pobre. A morte, ela entra na casa daquele que tem saúde, como ela entra também na casa do doente. A morte, ela entra na casa daquele que mora num apartamento em Copacabana, como ela entra também numa pessoa que mora, um morador de rua, ou numa pessoa que mora numa casa de papelão. A morte, ela leva um advogado, ela leva um juiz, como ela leva também um presidiário. A morte, ela não respeita a classe social. Ela leva o branco, como ela também leva o negro. Ela leva o estudado, como ela também leva o analfabeto. Ela não quer nem saber. Ela chega e entra e leva, porque ela tem poder. Mas Jesus Cristo, aleluia, quando ele veio à terra, Jesus veio com poder e com autoridade. Para quê? Para vencer a morte. Porque a morte, ela é... Muitas pessoas dizem assim, eu vou viver hoje, vamos aproveitar hoje, porque amanhã eu vou morrer. É uma expressão errada. A morte não é o fim, a morte é o começo. Tá? A morte não é o fim, a morte é um começo. É um começo de uma vida, mas uma vida espiritual, que é melhor do que essa vida. Ok? Que é melhor, porque se nós gostamos dessa vida, se nós achamos gostoso essa vida e não queremos passar pela morte, imagina a vida eterna que Deus preparou para os seus servos, para as suas servas, entendeu? Imagina a vida de gozo eterno. E muitas pessoas dão valor a essa vida e esquecem de se preparar para esse momento de ter encontro com Deus, que é a vida eterna. Sendo que nós devemos se preparar para a vida eterna e não a vida material. Vida material é vida passageira. A Bíblia fala que o homem pode viver 70, 80 anos, passou disso, é câncer e infarto. Mas a vida eterna é eterna. Aleluia. Não tem data, é eternamente. E nós devemos se preparar para isso. Morte